Oi, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana e eu faço parte do Grupo Espírita Esperança, o GESP de Camaragibe, Pernambuco. E hoje estamos aqui para estudar o livro Escutando Sentimentos, nesse programa de todos os sábados. Convido todos vocês a fazerem parte desse estudo, tá certo? Antes de convidarmos as nossas amigas para iniciarmos, é, peço a vocês que curtam o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal, bem? E nos sigam nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Lá vocês vão encontrar todas as informações sobre o GESP, sobre as nossas palestras, sobre os nossos programas de sábado, o nosso endereço, se você é aqui de Pernambuco, da região metropolitana, vá nos visitar lá no GESP, na Rua dos Alecrins, número 8, tá bem? E também vocês vão encontrar dentro do Facebook e do Instagram o nosso telefone do WhatsApp, que você pode entrar em contato para fazer o atendimento fraterno, certo? Para não demorar muito, porque temos um ótimo capítulo para estudar hoje, né? Muito interessante. Então, vou chamar as nossas amigas que estão conosco nessa manhã. Nossa amiga Dena. Seja bem-vinda, Dena. Olá. Bom dia. Oi, querida. Bom dia a todos que estão aqui nos escutando, estudando com a gente. Prazer. E a nossa amiga Clotilde. Bom dia, Clo. Olá, Ju, olá, Dina, olá a todos que nos acompanham, que estão aqui conosco estudando, aliás, nessa jornada de aprendizado sobre os sentimentos, né? Exatamente, exatamente. E hoje estamos estudando o capítulo que é intitulado Que sentimos sobre nós? O que sentimos sobre nós? E a Hermance, né, tem uma fala aqui bem interessante que eu vou iniciar com ela para a gente poder conversar. Informação e transformação. Do contrário, ficaremos na superfície da proposta do amor, assim como a figueira na qual Jesus procurou frutos, adornados pelas folhas da cultura e vazio dos frutos do crescimento real. É isso, vamos iniciar esse estudo. E aí eu questiono, né? O que sentimos sobre nós, meninas? Qual a relação afetiva que temos conosco? Dena, pode começar? Como Você, temos tratados a nós mesmos, né? Também é outra coisa importante. essa analogia, né, que você fez aí com a figueira, só relembrando, né, essa passagem bíblica, é quando Jesus, quando estava a caminho, né, com os seus discípulos, sentiu fome e buscou alguma coisa para se alimentar, né, e viu uma figueira. Só que quando Sim, chegou lá, ela toda florida, bonita, mas sem frutos. Aí é por isso que essa analogia, né, da educação e da transformação, senão vão ficar só com cheio de adornos, mas sem a essência mesmo do aprendizado. E como a gente já vem estudando essa questão dos sentimentos, é importante que a gente descubra que relação amorosa a gente está tendo conosco mesmo, né? Será que a gente está pegando pesado? Né? E como diz Fátima Lins, a nossa guru das almas, né? Pega leve com a vida para a vida pegar leve com você, né? Então, o que será? Que amarras são essas, né, que a gente tem? Que olhar que a gente tem para nós mesmos? Então, nesse livro, nesse momento do estudo, ela fala muito da gente começar pelo processo da quebra da ilusão da inferioridade. Né? E a gente começar a ter dentro da gente um lugar ao mundo e saber como importante a gente é para nós, principalmente, e depois para todos aqueles com os quais convivemos, e principalmente na obra divina. A outra questão que ela fala é que valores exacerbados a gente está dando aos julgamentos que são feitos em relação a gente. Porque a gente tem essa necessidade do tempo todo de agradar
e de querer E ter tirar aprovação, né, e do ter a outro. aprovação de que tirar nota 10, né? E aí vai ter que passar por todo um processo, que eu sei que Clotilde vai aí comentar muito bem, que tem várias nuances, né? Tanto das nossas cargas emocionais cultivadas ao longo dos ervos, né? Dos anos, aí, dos séculos, né? Que somos imortais, somos almas imortais, como também, de repente, dentro de contextos da educação, de uma determinada época do tempo, né? Aquela situação do período que a pessoa nasceu, de como foi educado, o contexto social, enfim. Todo um monte de pedacinhos que formam a gente e vai criando todo esse arcabouço que faz que, com muitas vezes, a gente nos olhe com muita severidade ou com negligência, né, Clotilde? Às vezes a gente se cobra demais para atender a determinados padrões, tanto criados pela sociedade como criados também pela família, de dizer, porque sua mãe foi assim, porque sua avó foi assim, ou então porque seu pai fez isso ou fez aquilo, construiu assim, assado, e você precisa dar continuidade, né? Mas quem somos nós? Então, é preciso que a gente vá ao encontro dessa singularidade da gente se compreender, para que a gente possa ir pouco a pouco construindo o nosso próprio padrão, vamos dizer assim, né? Construindo aquele ideal nosso a partir do que a gente quer para a nossa vida, e não apenas do que a sociedade ou a família trazem como requisitos necessários, né? Então, essa descoberta, a gente tem um encontro lá na oficina que fala sobre a sombra, e eu acho muito interessante, porque a gente trabalha conhecendo o nosso meio ambiente interior, descobrindo que dentro da gente existem desertos, existem praias maravilhosas, existem florestas que a gente olha de fora e, poxa, que coisa bonita, que verde fechado, bonito, né? Mas aí quando você vai para debaixo daquela copa, né? O que é que tem debaixo daquela copa? Será que só tem frutos e folhas bonitas? Será que só tem pássaros a cantar? Ou será que tem também ali animais peçonhentos? Né? A gente está fazendo aqui um paralelo, mas por quê? Porque dentro da gente existem coisas lindas, maravilhosas, e que de repente a gente tem uma insegurança para admitir que isso lindo existe, mas existem também coisas que são tenebrosas e que às vezes nem a gente admite para a gente mesmo diante do espelho, né? E que a gente, quando chega até quando a gente estava falando dos processos obsessivos, né? É mais fácil a gente aceitar uma sugestão dentro dessas inseguranças que a gente tem, porque a gente não se conhece. Então chega alguém, bota o dedo na ferida e diz: olha, é aqui, ó, é aqui a fragilidade. E na hora que a gente se conhece, aí a pessoa vai chegar e vai dizer: aqui é a fragilidade. Aí a gente vai dizer: passando abacaxi, que eu já tomei leite, né? Né? A gente vai dizendo: olha, não é por aí não, eu já sabia disso, eu já sei que eu tenho isso. Então você não vai me Eu já conseguir. reconheço isso em mim, né? E isso, eu já reconheço isso em mim, e não vai ser por aí que você vai conseguir chegar em mim. Então, vai bater em outra porta, né? Por aí. Exatamente. E pessoal, Clotilde falou de algo super importante que a gente tem no GESP, né? Que é a oficina dos sentimentos, que é como eu posso dizer? É um dos braços do GESP, né, que nos ajuda a nos educarmos com relação aos nossos sentimentos. Ela é aplicada tanto por Clô como por nossa querida amiga Fátima Lins, e nos ajuda muito sobre esse entendimento de nós, esse entendimento dos nossos sentimentos. Então, as pessoas que passaram por tratamento pela casa são convidadas a participar dessa oficina e ter essa descoberta sobre si. E quão transformador é, como importante é. Né? Pois Então, é. Porque Clô quando a pode gente. falar melhor do que eu. Porque eu estava aqui relembrando assim, que quando a gente não. Quando a gente não se conhece, a gente fica meio inseguro em determinadas circunstâncias e a gente passa
a depender, né? Aí eu chego, Dena, olha, eu não consigo fazer. Aí Dena, não, você consegue, Flor, você consegue. Não, só vou conseguir fazer se você estiver comigo. Eu preciso de você lá para ir me dando os toques para poder ir vendo comigo, porque senão eu não vou conseguir. Né? Isso gera uma relação de dependência. E Sim. essa dependência é uma fragilidade da gente. Não é que a gente, agora eu consigo, eu sou tal, Não eu consigo preciso de fazer tudo ninguém. sozinho, não preciso de ninguém. Não é Ninguém é uma isso. ilha, né? Ninguém é uma ilha, né? É, exatamente. E seguindo no livro, a irmã se fala questiona, né? Que fatores íntimos determinam a nossa dependência de situações e pessoas? É exatamente essa insegurança que Clô estava falando, não é isso? Dena quer acrescentar alguma coisa? E também ela fala sobre o que é que nos impede, muitas vezes, da gente quebrar essa questão, esse círculo, Sim. de você se apresentar como você é, de você ir em busca de sua autonomia e assumir as consequências, porque a gente vive num mundo de experiências, do certo, do errado, né? Colher os frutos do que você planta, principalmente quando você age não de forma mal intencionada, mas fruto de uma experiência. Por exemplo, um paralelo, eu vou fazer um bolo, né? Aí vou experimentar fazer esse bolo. Pego uma receita, mas de repente eu digo, não, eu vou inovar. E vai fazer e vai pagar para ver o resultado. Pode ser que de uma hora para outra aquilo não dê certo, mas pode ser que dê. Sim. Você inventou uma nova receita, ou seja, entre erros e acertos você se aprimora. E é na relação da convivência que há o crescimento, porque você não pode se excluir do meio social que você está, seja dentro da sua família, no seu ambiente de trabalho, em qualquer outro ambiente que você circule. Você não pode se isolar para não ser impactada pelos julgamentos que são realizados em relação a você. Mas você tem que sentir dentro de você a firmeza de que você está nesse processo da caminhada e que você quer experimentar e que você vai pagar por aquilo. Obviamente que você não deve fazer de forma aleatória, mas se você tem uma ideia, se você tem um propósito, e você E quer forma uma base, né, Dena? uma base para você aplicar, mesmo que saia fora do contexto daquela situação, dentro daquela caixa, né, pensar fora da caixa, como a gente chama, se é uma coisa que não é de má intenção, você quer fazer, a pessoa tem que fazer. É assim que a gente tem as grandes descobertas, né? É assim que a gente fala que fulano de tal era um homem ou uma mulher além do seu tempo, porque pensava de uma forma mais holística, pensava mais na frente, né? Era um contestador. Mas, assim, por isso que essas pessoas às vezes pagavam um preço alto, mas mais na frente se via que aquilo ali foi positivo, né? Isso me faz lembrar aquele filme falando sobre a radioatividade, né? Como é o nome da cientista? Curry, né? Esqueci Eita, agora o nome não dela. me lembro do nome do filme. Então, aquilo ali, ela pagou um preço com a saúde dela, o esposo dela, né? Mas foi assim que as coisas aconteceram. Né? Então, assim, o julgamento, a gente tem que saber que a gente tanto recebe os julgamentos, como a gente também faz isso. E aí Muitas a vezes a gente, gente coloca limites na gente, né, Dena? no Que esses limites limite, não existem. Então, na relação social, seja ela em família ou não, a gente tem que também dar limite aos outros naquilo que eles vão, em relação para não invadir o nosso espaço e tolher as nossas iniciativas. E a gente está pronto para encarar aquilo que não vai ser tão receptivo a gente. Agora, tudo isso tem como base a autoestima, né? Então, um dos fatores que ela fala é quebrar a ilusão do complexo de inferioridade. Sim. E na sua causa, tentar encontrar aí onde se encontra esse problema. Então, uma ajuda, muitas vezes,
terapêutica é importante para saber o cerne, né, desse complexo, onde ele Ele começou, começou. onde ele se desenvolveu e onde é que ele está ainda atuando. Vou compartilhar com vocês aqui uma historinha que Hum, para ilustrar essa sim. questão desses limites, como a gente precisa romper essas barreiras, né? É uma historinha bem simplesinha, bem básica, mas é interessante. O que aconteceu comigo, certo? Na Uhum. infância, lá atrás, eu morei, eu sou pernambucana, mas eu morei um tempo lá no Piauí, e aí, Ah, foi? Nem sabia. foi. Morei há alguns anos lá, acho que uns 5 ou mais anos lá no Piauí. E, assim, foi uma fase maravilhosa da minha infância. E eu, junto com meus amigos, um dia resolvemos fazer um piquenique. E a gente resolveu que a gente mesmo faria as comidas. Levamos arroz, feijão, macarrão, levamos um bocado de coisa para fazer no piquenique. E na frente da casa que eu morava tinha um conjunto de pedras, que lá tem muito arenito, que são aquelas Hum, montanhas bem arredondadazinhas, que é uma. Eu vou chamar assim porque eu não conheço, certo? Mas é uma aglomeração de areia mesmo, vira uma pedra, né? E tinha aquilo ali. Aí a gente foi ali, fez uma fogueirinha e botou o feijão para fazer. E eu fiquei para fazer o feijão. O feijão ficou intragável, minha gente. Intragável. Nem eu comi do feijão, nem eu. Mas eu era criança, mas na minha cabeça, no meu coração, ficou aquela marquinha assim, você não sabe fazer feijão, certo? Anos se passaram, e no ano passado, sempre eu tinha alguém que fazia feijão para mim. Ou era minha uhum. mãe, ou alguém que estava por aqui, sempre tinha alguém que fazia feijão para mim. Eu nunca fazia feijão, porque eu dizia que eu não sabia fazer feijão, certo? E Hum, aí, quando foi é. no ano passado, eu me vi sem ninguém que me ajudasse, certo? Sem ninguém que me ajudasse. E eu tive que fazer feijão. Eu olhei assim, eu respirei fundo. Meu Deus do céu, chegou a hora de eu superar isso. Gente, é sério, era uma trava que eu tinha e eu fiquei, eu me segurando para não entrar em pânico, porque eu tinha que fazer feijão. Eu disse, que bobagem, eu, essa altura da vida, e fazendo nesse drama todo, um carro de feijão para fazer. E aí eu peguei as orientações com alguém mais experiente do que eu, né? E aí fui fazer o feijão. E o E feijão hoje saiu tem o gostoso. YouTube, né? E hoje tem o YouTube. É, Também foi lá no YouTube de uma moça que a gente segue, que a gente gosta muito, dá umas orientações muito boas mesmo, de uma culinária bem assim, sem esses condimentos assim Uhum. industrializados, sabe? Aí é coisa bem natural e bem gostosa, né? E aí eu fui lá, peguei as orientações e fiz o feijão. E não é que o feijão ficou gostoso, e aí, a partir daí, eu comecei a incrementar esse feijão. E eu superei. Gente, é uma bobagem, sabe? Mas eu me É. senti assim, tão assim, poxa, eu agora sou uma dona de casa realmente, porque eu consigo fazer feijão. Quem me vê falar assim até pensa que sou eu que faço tudo dentro de casa, né? Na verdade, eu trabalho fora muito mais do que trabalho em casa. Mas assim, essa coisa me marcou muito, a questão dos limites que a gente se coloca e muitas vezes por causas que não deveriam. Aquilo era uma experiência infantil, era uma brincadeira, não deveria ter gerado uma marca, mas gerou. Quem sabe se isso não teve uma ressonância de algum passado distante que a gente não lembra agora, né? Mas, assim, fato é que gerou aquela marca e que foram, eu arrisco dizer, mais de 40 anos com essa marca, e só agora é que essa marca saiu, quase 50 anos depois, na verdade, né? Foi que essa marca resolveu sair, por muita força que fez. Então, é necessário que a gente busque superar esses entraves e reconhecer dentro da gente quais são esses entraves e ir aos poucos fazendo o que a irmã se chama de diluir a ilusão da inferioridade. Todos nós somos capazes de fazer o que quer que a gente se proponha. É preciso só que a gente busque uma capacitação para tal, né? Eu estou usando bem uma terminologia de RH, né? Uma capacitação
para isso e que a gente busque ter humildade de saber que a gente, naquele momento, a gente não sabe como é e que a gente vai fazer uma experiência, como o Dena estava falando, vai fazer uma experiência e dessa experiência pode sair uma coisa maravilhosa e pode sair um fiasco, mas que esse fiasco não vai continuar a limitar a gente, que pelo contrário, Ou para a seja, o gente... fiasco não lhe define, né? É, O fiasco não exatamente. nos define. Para a gente o céu é o limite, né? Exato. Ela fala aqui no livro que o limitador para essa autonomia da gente é o medo da rejeição. A gente fica o tempo inteiro buscando a aprovação. Então, essa aprovação nem sempre você vai ter. Às vezes você é até aprovado pelo público, por assim dizer, mas você é tão duro com você que você sempre diz, realmente dessa vez eu acertei, mas ainda ficou faltando não sei o quê, tal. Tudo bem, a pessoa buscar o aperfeiçoamento é válido. Agora, a questão sempre que a gente fala, né, é a questão extrema, doentia, né, que a gente chama do perfeccionismo, que sempre é pano para as mangas para muitos estudos também. Então, essa questão da rejeição, sentimento de rejeição, é que trava você para você ter sua autonomia, mas que precisa ser rompido, para a gente perceber que a gente está no mundo exatamente entre erros e acertos, né? E que nem tudo vai define você. A gente é um pouquinho de cada ação que a gente vai somando ao longo do tempo e vai fazendo com que ocorra a nossa melhora. E isso tira um peso das costas da gente, sabe? E perceber que a gente não precisa e nem deve ter essa ansiedade por uma reforma íntima ilusória, como a gente já estudou isso antes, né? Que fica apenas de forma artificial, superficial, né? Então, é uma coisa mais profunda, e para isso ele tem que ser bem trabalhado, e é de forma verdadeira, devagar, não é negligente, né? Não é negligente, e você diz, vou deixar isso para depois. Não, não é isso. É você ter amor a você e aceitar que em algum momento você vai cometer algum erro, se assim a gente pode dizer, algum deslize, você pode não acertar sempre, mas a questão é o que foi que levou você a tentar e não deu certo? Quais foram as suas intenções? Porque é disso que a gente fala. Houve maledicência, houve má intenção, ou o erro ele surgiu da sua inexperiência? É uma grande diferença, né? Isso. E, assim, aceitar que falhas acontecerão, né? A gente aprende agora e mais adiante a gente acha que aprendeu e leva uma queda, e se debruçar sobre essas quedas, como a Dena estava dizendo, para investigar o porquê delas, mas não se deixar abater, não se deixar desanimar em razão delas, persistir. Né? Inclusive, você falando assim da queda, me lembra também uma parte aqui do estudo, é que muitas situações nos podem remontar a experiências lá de outras vidas. Sim. Mas o esquecimento, a bondade divina que nos dá através da reencarnação, esse esquecimento, é exatamente para que a gente tenha esse fôlego e recomeçar. Obviamente que aquilo que você precisa consertar vai chegar em um determinado momento da sua vida, que é o que a gente chama as nossas cruzes, né? Carregue a sua cruz para que ela seja a ponte do abismo para você não cair novamente. Então, o conserto dos deslizes, mais cedo ou mais tarde, vai chegar à sua porta. Mas não precisa você ir procurar através, de repente, de uma regressão desnecessária, porque todo mundo só quer fazer regressão para pensar que foi alguma rainha, alguma princesa, né? Não sei, alguém de renome. O meu bom gosto é tanto, assim, acho que esse daí tem alguma coisa a ver com algum passado de condessa, eu acho. Aí quando vai ver lá, é uma condessa que não tinha nada a ver. Então, assim, a gente
precisa aceitar o nosso momento, abraçar as nossas causas e trabalhar nessa melhoria, mas não precisar ficar lá atrás querendo descobrir o seu passado, porque ele está no passado exatamente para você ter fôlego hoje com o presente que é dado por Deus, seu presente, e você trabalhando isso para que o seu futuro seja ainda melhor. Dena, dentro disso que tu fala, né, eu vou falar dessa autonomia e singularidade, né, que a irmã fala nesse capítulo de se desenvolver, ela fala algo aqui que eu acho importantíssimo, que ela diz assim: fomos educados para manter o outro pensando como nós, escolhendo por nossas escolhas. Olha isso, escolhendo por nossas escolhas, opinando conforme os padrões de pensamento que, que adotamos e agindo de conformidade com a nossa avaliação de certo e errado. É o regime de possessividade e submissão nas relações. É mais confortável, aí ela continua aqui, é mais confortável ser orientado, ter respostas prontas para as nossas dúvidas e angústias, ou pedir a alguém que nos indique a escolha mais acertada. Não é? A gente sempre fica dizendo assim, eu vou falar com o meu anjo da guarda, né? Ele tem que me dizer o que é que eu tenho que fazer. Ou seja, para tirar a sua responsabilidade. Não, se eu errei, fala, quem me disse? Né? Ou então, Ju, me diz aí, Ju, o que é que eu faço? Me diz aí, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso. Aí uma vez eu comentando uma coisa disso com a minha filha, aí ela fez, maninha, o que é que você responderia? Vê que legal, o que é que você responderia para sua amiga se ela estivesse passando isso que você está passando? Né? Então, assim, é muito mais trabalho você pensar, agir, estar disposto a pagar o preço de sua ação, no caso até da rejeição, né? Do que você receber já prontinho. Né? Isso aí, porque aí você transfere a responsabilidade se por acaso deu errado. E isso faz com que as pessoas... Não cresceu, né? Não cresceu. Você não cresceu, né? E aí, mais por conta disso... ser liderado do que a gente ser líder, né? Aí, por conta disso, você permanece em relacionamentos abusivos, você fica o tempo todo em um emprego que você não gosta, só adoecendo mentalmente, porque você vai a pulso fazer as coisas. Você é um mau profissional porque você queria ser arquiteto, mas a família queria que você fosse médico, e aí eu não sou doido de fazer cirurgia, você só clínico mesmo, aí é aquele profissional meia boca, né? E aí você vai criando uma série de insatisfações que termina culminando em depressão e chegando até um ápice, né, da pessoa muitas vezes tirar a própria vida por tanta frustração. Então, é importante que a gente pegue o touro pelo chifre, né, como diz, e assuma a responsabilidade, né, daquilo que você quer fazer e você ter paz consigo mesmo. O que você quer fazer, o que você sente. Por favor, não interpretem quem está escutando a gente está falando com irresponsabilidade, a gente não escutar uma opinião, um conselho, né? Não é isso. É você tendo a certeza, você tem a certeza daquilo que você quer fazer, de que você pensa fora da caixa e acha que aquilo é correto, você tem essa autonomia. Na vida é causa e consequência, né? Causa e consequência. Sim. Dom Helder diz assim, se diverges de mim, tu me enriqueces. Isso. Então, quando a gente conversa com alguém que diverge da gente, é interessante a gente escutar o que o outro está dizendo e testar aquilo que a gente está pretendendo fazer para ver se vai dar certo. Mas não é que, a partir daí, a gente vai se tornar inseguro e abandonar a nossa ideia, abraçar a ideia do outro, né? Irmã se chama a atenção sobre a necessidade de aprovação alheia,
né? Isso está Sim. muito, muito, muito enraizado na vida emocional da gente, e que muitas vezes a gente precisa que as pessoas respeitem a nossa ideia, passe por um julgamento do outro acerca daquilo que a gente é ou pretende ser ou fazer, né? E que, na verdade, a gente precisa aprender a construir esses parâmetros, escutar, sim, a opinião do outro Sim. divergente, mas nesse sentido de construção de uma ideia mais sólida. Muitas vezes a gente pretende fazer, vamos supor assim, uma pessoa pretende fazer vestibular para medicina, mas não está preparado para a dedicação que a profissão vai exigir, não está afim de ter aquela dedicação. Então, é melhor buscar uma outra profissão na área de saúde, que a pessoa tanto gosta, né? Para poder conseguir exercer e ser feliz. Então, assim, às vezes é interessante, sim, escutar o outro, mas nesse sentido, de escutar mais, de investigar mais a si mesmo, mas tendo a certeza do que você quer, perceber o que você quer, né? Escutar seu coração, perceber você mesmo, né? Minha gente, a gente aqui está dando um monte de exemplos, né? Todos bem louváveis. Mas o mestre dos mestres, né? O caminho, a verdade e a vida, Jesus, né? Ele é o próprio exemplo de tudo isso que a gente está aqui discutindo. Ele pensava fora da caixa da época dele. Ele tinha a convicção daquilo que ele almejava. E ele realmente pagou, né? Ele assumiu as consequências de seus atos com a própria vida. Obviamente que é um ser de luz, sabia a sua missão, não é como a gente que está tateando ainda até para saber por que a gente passa por isso ou por aquilo, se achando injustiçado muitas vezes, Oh, meu Deus, é vítimas, verdade. né? Vítimas, e ele não, ele tinha um propósito, mas ele mostrou a firmeza do seu propósito, ele tinha a dose certa para, entre aspas, afrontar uma sociedade hipócrita da época, levar uma mensagem de amor num caminho áspero, né, num ambiente árido, né, seco, tanto do ponto de vista da natureza, como da natureza, como da natureza humana, né? Mas ele tinha a firmeza, ele não teve medo da rejeição. E como ele foi rejeitado? Né? É Ele não teve o verdade. medo da rejeição. Ele não teve receio do julgamento, né? Porque ele tinha essa autonomia dentro dele. Então, assim, mais uma vez, né, é um exemplo a gente persistir. Né? Eu sei que a gente está há anos-luz dele, mas ele nos falou, ele é o caminho, a verdade e a vida, a gente se esforçar nesse propósito. E saber que Deus nos ama na situação em que estamos, porque essa é a Exato. nossa condição. É a nossa condição. É a mesma coisa de um filho da gente. A gente não ama ele na condição que ele está, na condição da criança que ele é, na condição do adolescente que ele é, do adulto imaturo que ele ainda é, né? A gente só fica aguardando a oportunidade de intervir, de prestar um socorro quando nos solicita e quando a gente vê a oportunidade. Mas, inclusive, até diz assim, no caso da gente mulher, né, de nós que somos mães, assim, diz o seguinte, que uma mãe ela pode se considerar exitosa quando ela vai se tornando cada vez mais dispensável, né? Porque significa que os filhos estão tendo essa autonomia, né? Exato. E a gente trabalhar na criação de que o erro não pode ser considerado uma coisa fatal, né? Ele faz parte do aprendizado. Obviamente, quando esse erro não é fruto da má intenção, né? Como a gente sempre vem falando. É isso. Gente, nosso programa terminou. Eita! Foi rápido, né? Foi bem rápido hoje. O assunto é bem interessante, né? A gente se identifica muito, tem vários exemplos, e a Hermance, nesse capítulo, ela foi muito, muito certeira, né, nas suas colocações. Pois é. Com Que a certeza. gente cuide das nossas fragilidades, todo mundo tem, né? A gente está falando aqui e tudo mais, ler. Primeiro é a gente que aprende,
A primeira Exatamente. é a gente que faz, eita, eu tenho muito disso, né? Então, assim, todo mundo está no Olha o mesmo meu barco, casão aí, né? É, é todo mundo verdade. está no mesmo barco, todo mundo está se esforçando, e que a gente seja persistente, que essa é a verdade, né? Sejamos persistentes para desenvolver o auto-amor e, no caso, se expandindo, né, esse amor ao nosso redor. Exatamente. Clô, muito obrigada por estar conosco hoje. Dena, também muito obrigada por hoje. Eu que Agradece- agradeço. Agradecemos também a vocês de casa que estão aqui conosco, que acompanham o videocast, né? Isso. Nos sigam nas redes sociais, coloquem seu comentário se gostaram, se acharam interessante o nosso programa e estejam sempre junto aqui conosco. E os likes. E os likes, exatamente. Bom fim de semana, gente. Para Beijão. vocês também. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.